Fala galera, beleza? Eduardo do canal Vozes da Ilha 87 trazendo mais um vídeo para vocês. Mais um vídeo para a gente falar de futebol, falar de esporte, comentar aí a situação de uma possível final. Enfim, vamos comentar um pouquinho aí, falar sobre o futebol, né? O pré-jogo aí entre esporte e retrô também. Galera, vamos embora, tá? O Sport ele irá enfrentar o Retrô nos aflitos, certo? No jogo válido pela ida das semifinais do Campeonato Pernambucano. O Retrô que tirou o Maguari num duelo muito disputado, como já previsto aqui na análise das quartas de final ali, basicamente, do Campeonato Pernambucano, onde eu comentei sobre o jogo do Retrô com o Maguari e também falei do jogo do Santa Cruz com decisão, né? E se concretizou de fato, gente. O duelo entre Retrô e Maguari foi travado por muita disputa, onde o Maguari poderia ter saído classificado. Inclusive, a primeira partida ela acontece de um sistema reverso ao que aconteceu no primeiro jogo na fase de grupos. O Maguari ele sai na frente, ele consegue sair na frente ali de fato, tem um jogador a menos e no finalzinho o Retrô consegue empatar o jogo, né? No jogo da volta o Retrô consegue acabar vencendo por 2-1. Né? Cenário diferente, por exemplo, do primeiro jogo lá que houve entre Retrô e Maguari na fase de grupos, onde o Retrô abriu o placar e teve um a menos e no final o Maguari foi lá e buscou o resultado. Então gente, isso é futebol. Mas falando do possível adversário do Sport e o Retrô, do que eu assisti até agora, gente, o que eu tenho para dizer para vocês? Eu considero a equipe do Retrô uma equipe, de certo modo, inconsistente. Semelhante até, de certo modo, ao Sport nesse momento. Né? Um Sport que pegou uma decisão e foi avassalador nos dois tempos, que pegou o Vitória e teve algumas dificuldades de construção, mas no final das contas conseguiu vencer o jogo bem, que pegou o Maguari, onde fez um jogo, no geral, muito ruim, um jogo muito fraco e limitado por parte do Sport, e contra o Santa Cruz fazendo um primeiro tempo bem ruim, no segundo já vira muito melhor, alterações viraram a chave do time e fizeram o Sport praticar o melhor futebol, né? Então, assim, muito inconsistente até o momento o time de Roger, né? E o Retrô ele não vai numa onda muito diferente do que eu estou acompanhando desde o começo do campeonato. Eu falo isso, gente, porque é o seguinte: cada jogo é um jogo, certo? Não é um adversário para a gente subestimar. Mas o mesmo Retrô que, por exemplo, muitos estão taxando como um adversário fácil por ter sido derrotado pelo Sub-20 do Sport. Gente, o Sub-20 do Sport tomou 4-0 do Náutico e o Retrô ganhou do Náutico nos aflitos. Então, assim, é muito complicado a gente falar de futebol e trazer para análise times que têm esse problema de inconsistência. E o Retrô, eu acredito ser um desses times inconsistentes do campeonato, junto ao Sport também. O diferencial é que o Sport ainda é um time em formação, né? Então ainda terá jogadores que podem estar fazendo sua estreia ainda nessas semifinais do Campeonato Pernambucano. Para quem está por fora das informações, o Sport pode contar para essas semifinais com o atleta Zé Lucas, que recentemente foi vinculado o nome dele ao Botafogo, mas isso não é assunto para agora. E pode estar de saída ou não. Se não sair, o atleta deve ser relacionado para a semifinal, porque já se recuperou da sua lesão e deve estar recuperado para participar ali das semifinais do Campeonato Pernambucano, certo? Além dele, também teremos a volta do Thiago Couto e do Fábio Matheus. Os dois jogadores também estão treinando com o time já, tá? E podem acabar virando opções aí até para titularidade de fato nessas semifinais. Já já a gente fala de possíveis escalações e aí a gente debate um pouco mais sobre isso. Além desses retornos, né, que o Sport vai ter, ele ainda tem reforços que não jogaram ainda, né, titular ali pelo Sport, não tiveram minutos ainda. E desses jogadores eu coloco aí o Benevenuto, eu coloco o Cleison e também coloco o Yuri Castilho, né, que foi basicamente a contratação badalada do Sport nessa janela até agora. Então, assim, é um esporte que ainda tende a ganhar uma cara diferente, pelo menos assim eu acredito. Tende a ter mais consistência e adaptar um modelo de jogo ainda. O esporte ainda não enxerga com o modelo de jogo de fato ali 100% pronto, certo? Acho que o Roger ainda não definiu 100% essa questão, porque é aquela, cara, ainda tá chegando jogadores, ainda vai chegar jogadores. Então, assim, a gente não tem um esquema bem definido ainda, tá? Se fosse para falar de prováveis escalações, aqui eu não tenho informação do GE nem nada do tipo, mas se baseando pelos jogos que eu assisti, e provável escalação de fato acompanhando notícias, treinamentos, times titulares ali, etc. O Retrô tende aí com Paulo Ricardo no gol. Lembrando que Jefferson Paulino
Ele passa a ser opção no Retrô, tá? Já tá regularizado, tá treinando com o time, é um bom goleiro e pode assumir essa titularidade, há essa possibilidade. O Paulo Ricardo vem alternando bastante, né, nessa questão da consistência. Então, de repente, numa dessa, de fato, o Jefferson Paulino pode ganhar sua oportunidade. Na lateral direita, o David, o Dankler e o Guilherme Marques vem jogando mais no Retrô ali. E o Luiz Henrique também, lateral esquerdo, aquele mesmo que já passou por Bahia, etc. Né? Como volantes, o Luiz Henrique, o Cadi e o Hadley, né, jogando ali como um meio atacante o Hadley, aquele cara chato que incomoda, chuta o tempo todo, a gente já conhece, fez gol no Sport aí nos anos passados. Douglas, Wagner Love e Diego Matos. Essa eu diria que é a provável escalação do Retrô, podendo ali de repente no lugar de um Wagner Love, por questão física, enfim, não sei, porque é um jogador de idade elevada, apesar de uma qualidade técnica e experiência indispensável. Um Erikson, né? Que vem fazendo um começo de ano interessante no Retrô, é um atacante de bastante movimentação, é um atacante interessante e que vale a pena ficar de olho para evitar problemas para o esporte, né? Enfim, mas essa seria a provável escalação do Retrô e alguns atentos ali, né, que eu coloco. Um Erikson, um Jefferson Paulino, que podem estar fazendo sua estreia. Além disso, o Retrô deve ter o retorno, e aí eu acredito que para o banco de reservas desse primeiro jogo, do Fernandinho, gente. Tem que estar se recuperando ali basicamente de uma lesão. Parece que já está meio que recuperado ali, já está na parte de transição e tudo mais. Então deve estar à disposição. Né? Ele foi relacionado ali para o jogo do Santa Cruz, mas depois não foi mais relacionado. Né? Naquele jogo que o Retro vence por 1-0 a equipe do Santa Cruz de Marcelo Cabo. E deve virar opção novamente para a equipe do Retro. E aí é um reforço muito grande, eu não preciso nem falar, né? Dispensa comentários. Fernandinho é o melhor jogador do Retro disparado hoje. Apesar do Retro também ter outras referências, como o próprio Wagner Love, como eu citei. E enfim. Mas o Fernandinho realmente é muito acima da média. É um cara que incrivelmente ainda desempenha um bom futebol. Mas é isso. Essa é a provável escalação do Retrô, acredito eu, para a partida contra o Sport desse primeiro jogo das semifinais, tá? A segunda parte, o segundo Sport, né, o time do Sport deve ir mais ou menos aí em campo. Acredito que com o Thiago Couto no gol fazendo essa mudança, na lateral direita, se aquele papo de Roger de treinar melhor, de jogar melhor os jogos, da meritocracia de fato se concretizar, Augusto Pucci deve ser o lateral direito titular da partida. O Marcelo Aju e o Ramon devem ser também titulares. Assim, o Benevenuto foi comentado durante a semana de que ele treinou entre os titulares e pode estar assumindo essa vaga de titular e do Sport, tá, gente? Vale a pena ficar no alerta. Ele ter treinado entre os titulares não significa que ele vai ser titular, né? A informação assim que se teve foi de que de fato ele treinou em um dos treinos ali de titular. Então, de repente, numa dessas está se pensando nele para decorrer do jogo, enfim, não sei. Existem questões clínicas, físicas, técnicas, todas a serem avaliadas ainda pelo Roger. Então, cabe a gente aguardar para ver de fato na escalação. Mas por momento eu acredito que a escalação, a tendência ali, né, provável, é com Marcelo Aju e Ramon. Na lateral esquerda não tem muito para onde correr, Filipinho. De volantes, e aí fica a interrogação, né, se o Zé Lucas sair, né, tiver essa questão realmente de saída para o Botafogo ou algum outro time, eu acredito que o Sport vai com o Iago Felipe e Zé Gabriel. Não acho que o Roger vai inventar algum jogador, Fábio Matheus, enfim, que é outro, né, que voltou aí, estar à disposição do Sport. Não acho que ele vai improvisar, vai colocar o Fábio Matheus. Acho que a provável escalação é mesmo com o Zé Gabriel e Iago Felipe. Em caso, de fato, do Zé Lucas não estar à disponibilidade de Roger. Caso esteja, Zé Lucas com certeza é titular. Tá? Jogando de meio atacante, acredito que pelos desempenhos recentes e etc. E evolução que vem tendo, o Depena deve ser o camisa 10 do esporte, certo? Na ponta esquerda, acredito que o Yuri Castilho deve vir para a titularidade, mesmo chegando recentemente, ainda não tendo estreado pelo esporte. Acredito que deve fazer sua estreia contra o Retrô. Pelo menos assim eu espero, né? De centroavante, acredito que ele não vai inventar, será o Gustavo Coutinho. E na ponta direita será o Barleta. Essa é a provável escalação do esporte. O esporte, como eu falei, ele ganha reforços para essa reta final, né, de campeonato. Ele ganha o Cleison, opção ali o próprio Fábio Matheus, o Thiago Couto, o Zé Lucas, se tiver de fato à disposição e não for vendido até lá. Tende o esporte a ter essa escalação e reforços para a partida, acho que muito importante. Cabe a gente esperar de fato e analisar um pouco mais para ver se o time ganha de fato uma cara maior, porque até o momento é muito verdade que o esporte ele ainda não se definiu completamente ali no esquema de jogo e tudo mais. É muito nítido que o esporte ainda está encontrando uma certa dificuldade nesse sentido, né? A gente viu isso contra Santa Cruz, contra o próprio Vitória, contra o Maguari,
né? Enfim, a gente vem enxergando essas dificuldades por parte do Sport de Roger, né? Mas enfim, vamos aguardar porque tem muito jogador chegando, tem jogador que ainda vai chegar, como eu falei. Então assim, ainda tem muita coisa para se definir. A provável escalação do Retrô é essa. Também queria falar de forma mais rápida, né? Do jogo entre Santa Cruz e Náutico, né, gente? Que vai rolar aí também do outro lado da chave. O jogo será na Arena de Pernambuco. Exatamente, gente. Naquele elefante branco, como a turma gosta de chamar aqui em Pernambuco. Da Arena Pernambuco. Empurraram esse jogo pra lá. O gramado, as condições que eu vi de fotos recentes, é que tá um pasto, gente. Tá um pasto. O gramado tá com a cor bem feia. Muita lama no campo, assim. Então, não sei como é que vai ser a questão da qualidade técnica ali da partida, de fato. Acredito que na partida entre Santa Cruz e Náutico tem tudo para ser um duelo disputado, tá? Não vai ser igual aquele jogo do Náutico que goleou por 4-0 Santa Cruz, por dois fatores. Eu estava assistindo essa partida e pude assistir de fato de maneira completa. E o Náutico ele se beneficiou muito da situação do Santa Cruz ficar com um a menos e estar vencendo o jogo, né? O Santa Cruz ele pegou o Náutico aí dentro de casa, tomou o 4-0. Tava fazendo um jogo até de certo modo bem disputado com o Náutico, e o Náutico conseguiu ali fazer um golaço de falta com o Dodô, que é o destaque do time nesse campeonato pernambucano. E depois disso sobrou uma expulsão aí pro jogador do Santa Cruz, né? E aí ficou naquela de ser expulsão, de não ser, no final das contas foi dada a expulsão, mesmo com a equipe de VAR. Na minha opinião, não foi para expulsão o lance, mas foi dada a expulsão. E assim, gente, até esse momento, o jogo era um jogo equilibrado. Apesar do Náutico ter feito um golaço de falta e ter saído de fato na frente do placar, o jogo era equilibrado e o Santa Cruz poderia chegar, empatar a partida ou até virar. Porque estava conseguindo ter, de certo modo, um domínio da posse de bola. Tava um jogo equilibrado, né? O Náutico também tinha, usualmente contra-atacava, ia propor, enfim. Tava um jogo equilibrado, né? E aí, depois dessa expulsão, o Santa Cruz ele vai para cima, porque tá perdendo por 1-0. Apoio de torcida e tudo mais, e o Náutico vai ampliando o placar. Tava na noite mágica também, os jogadores fazendo gols assim de nível difícil, dá pra gente colocar assim, não eram gols fáceis que o time do Náutico conseguiu fazer, mas foi emplacando, fazendo gols, contra-ataques, utilizando principalmente as laterais, e é muito importante a gente ficar de olho, porque o Júnior Todinho se associa muito com o Reginaldo ali na lateral direita e com o Arnaldo, quando o Arnaldo é titular, e na ponta esquerda, o Vinícius também se associa muito com o lateral esquerdo do Náutico, né, que também é um jogador regular, que é o Yuri, né? Então, assim, tem que ficar de olho, né? O do próprio Dodô é um jogador que gosta de puxar para fora, então tem que ficar de olho também nessas laterais do Náutico, como um possível adversário para uma final de Campeonato Pernambucano, tá? Enfim, deve ser um jogo bem equilibrado, serão dois jogos, o Náutico volta para decidir dentro de casa. Acredito que o primeiro jogo, se fosse para palpitar, acredito que vai ser empate, tá? E o segundo jogo, o Náutico deve vencer e avançar para as finais. Pelo menos esse é meu palpite do outro lado da chave. Do lado do esporte, gente, é aquilo. Eu espero um jogo disputado, não espero um jogo fácil, tá? Pode acabar sendo, a depender de como vai ser o desenvolver, o trabalho de Roger, é aquela, né, gente? Foram 10 dias de descanso, de treino e preparação. Então o Sport teve essa vantagem, Roger teve essa vantagem. São estreias que podem estar acontecendo, então você ganhou opções ali no seu time, opções boas, tá? Então assim, eu acho que o Sport ele pode surpreender e fazer bons jogos, mas eu não entraria com um salto alto, porque o Retrô é um time que gosta muito de jogar esse tipo de jogo grande, né? Gosta de aprontar de fato e dar trabalho, como já deu em vários momentos para o Sport, inclusive naquela final, né? O Sport na Série A, o Retrô na Série C, mesmo sendo rebaixado naquele ano, deu um trabalho danado aqui na Ilha do Retiro, onde o Sport teve uma expulsão, Fernandinho fez 2 gols e levou o Retrô para a decisão dos pênaltis aqui contra o Sport. Então é o tipo de jogo que você não pode vacilar, tem que ser cabeça no lugar, não pode dar uma vantagem numérica para o Retrô, tem que evitar esse tipo de situação. O Retrô, como eu falei, é um time com jogadores experientes. É o Luiz Henrique, é um Dankler que já jogou no Vitória, o Luiz Henrique já jogou no Bahia, né? É um Douglas, é um Vitor, Wagner Love, é um Fernandinho que dispensa comentários também em relação a currículo. Então, assim, é um time que tem experiência, é um time que não passa por um momento tão consistente, mas de repente numa dessa faz o jogo da vida e aí, como é que fica? Então, assim, a gente tem que ficar ligado, não pode subestimar a equipe do Retrô. Eu acredito que vão ser duelos disputados. O Sport não deve vencer por muito de agregado. Eu acredito que há potencial para isso. No sentido de, por exemplo, você vencer ali um primeiro jogo por um 2-1 e voltar em casa ganhando 2-0. Acho que isso seriam meus palpites, inclusive. Seria o 2-1 para o Sport na ida e o 2-0 na volta. Mas assim, é um jogo que não dá pra gente subestimar,
né? É um jogo que não dá pra gente subestimar. O Sport tem que entrar, como eu falei, cabeça no lugar, concentração total e ir pra cima do Retrô, velho. Porque querendo ou não, o Sport é favorito pra passar do Retrô. Se o Retrô tirar o Sport, será uma zebra, certo? Mas enfim, vamos aguardar pra ver de fato como é que vai ser o desenvolver desses jogos. Mas é isso, galera. Se vocês curtiram esse vídeo e assistiram até aqui, eu peço para que você se inscreva aqui no canal Vozes da Ilha 87. Aqui a gente faz lives colaborativas junto com o Sportcast 87. Inclusive, eu peço para que, se vocês puderem seguir, sigam também. Tá tudo na descrição aí, tá, gente? Se inscreva aqui no canal do Vozes da Ilha. Ative o sino das notificações para você receber quando a gente fizer o nosso programa, que é o Sportcast. E ter ali, poder interagir com a gente de fato no ao vivo, porque rola muito essa interação. A gente é do tipo do canal aqui que interage, que traz a fala também pro torcedor. Então, assim, é bem interessante a didática das nossas lives, a gente discute bastante. Então, peço para que você se inscreva, ative o sino, fique ligado nessas lives, nesses vídeos que eu tô aqui semanalmente também postando. E não se esqueça também de deixar o gostei no vídeo, né? Porque mostra que vocês curtiram o vídeo, curtiram as análises e estão gostando do conteúdo. Então motiva pra gente continuar com esse trabalho, certo? Então assim, galera, agradecer a todo mundo que assistiu esse vídeo até aqui e mandar aquele forte abraço, galera. Fui!